Então, como eu havia falado, o F e o G, eles são campos vetoriais. E o que eu quero dizer com isso? Então, para ficar mais claro, eu vou mostrar um exemplo que vai ser o VSS. Eu não vou mostrar exatamente as equações do modelo, mas eu vou dar uma ideia de quais seriam as dimensões associadas à minha função f nesse problema. Então, no caso do VSS, a gente tem três estados, que é as coordenadas x e y do robô e a orientação dele no campo de futebol. Então, x e y, que é as coordenadas globais x e y, e a orientação no campo a gente chama de psi, seguindo uma notação aeronáutica. Então, a gente vai ter f de xt-1, o t wt, que vai ser igual a um vetor, né, de estados. Então vai ter uma função associada à coordenada x, que é o f de x. Mais para frente, né, esse é o modelo, na verdade, que vocês vão implementar no lab do VSS dessa aula. Então, mais para frente eu vou mostrar melhor quais são as equações realmente associadas a esse modelo. Então, na hora que vocês forem implementar, vocês vão precisar das equações de verdade, né? Fy, xt-1, o twt, e f de psi, xt-1, o twt. Beleza? E aí só fechar aqui o meu vetorzinho. Tranquilo. Então, esse aqui seria o modelo. No caso do VSS, o nosso x de t, que é o nosso vetor de estados, percebe que isso aqui é um vetor, tá? Estou botando um tracinho aqui embaixo para indicar que isso é um vetor. Ele é x de t, y de t e psi de t. Então, são essas três coordenadas aqui, meu estado. O meu comando, ele é um comando de velocidade linear, que o robôzinho é capaz de executar, e um comando de velocidade angular. Percebam que aqui na minha escrita o W e o ômega eles confundem um pouco, mas isso aqui é a velocidade angular do robozinho e esse W aqui é outra coisa totalmente diferente, que é o ruído associado ao comando. Né? E o ruído W de T, a gente considera que ele é um ruído de entrada, ou seja, ele é um ruído que afeta os comandos executados pelo meu robozinho. Na verdade, o que o meu robozinho vai acabar executando não vai ser V de T e W e ômega de T, que foram as velocidades comandadas pela estratégia, mas vai ser uma coisa um pouco diferente disso, corrompido para o ruído gaussiano. Então esse W, na verdade, ele vai ser um W T, V associado à velocidade linear e um W T, ômega associado à velocidade angular. Então vou ter dois ruídos diferentes. E aí perceba que o x de t ele pertence a R3, né? O de t pertence a R2 e o W de t pertence a R2 também. Então, se a gente for considerar quantas entradas o meu F tem, ele tem 3 mais 2, que dá 7. E aí a quantidade de saídas é dada pelo meu vetor de estados. Então, eu vou ter uma saída R3. Beleza? E aí, continuando no mesmo exemplo, se a gente for pensar na função h do VSS, a função h, nesse caso, ela é simplesmente linear, né? Então, não deixa de ser um campo vetorial, só que agora, no caso, é linear. A função h do VSS ela é dada diretamente pelos estados. A gente considera que o nosso robozinho ele consegue visualizar os estados diretamente, mas aí seria um h x de t v de t igual a chamar de hx, hy e hpsi. A gente considera que a gente é capaz de observar os três estados, dependendo de x de t, v de t, x de t, v de t, x de t, v de t. Beleza? E aí, no caso, a única coisa que eu ainda não defini foi o v de t. O v de t ele é um ruído que afeta diretamente a medida do estado, né? Então, o v de t ele seria como se fosse um vtx, vty e vtpsi. Então, eu tenho um ruído para cada dimensão que a minha câmera está medindo do robô. Beleza? E aí, no caso, se a gente for escrever, que nem a gente escreveu por F, o H ele vai ser de R. Então, aqui são
3 estados mais 3 dimensões de ruído. Vai ser um R6 levando no R3. Desculpa, eu acabei usando a anotação errada aqui, que era para ser uma setinha. Então é do R6, lá em cima também, opa, lá em cima também. Aqui é do R7 até o R3.